Olá, povo de Rio Mafra, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa da Dirce, um bate-papo muito legal hoje com a nossa querida doutora, psicóloga Ivonete, que está aqui conosco para falar sobre o tema Setembro Amarelo. Vamos tirar algumas dúvidas, saber um pouquinho mais sobre esse tema e estar, como sempre, à disposição de você. Mas eu quero pedir agora, Ivonete, para você se apresentar, dizer que você é bem-vinda aqui no programa da Dirce e vai ser um bate-papo muito bom, descontraído e com muita informação para os nossos ouvintes, né? Perfeito. Obrigada, Dirce, pelo convite. Bom, eu sou Ivonete, né? Sou psicóloga clínica, eu atuo na Secretaria de Saúde de Mafra, na equipe EMULTI. Também sou docente na UNC e no momento estou na coordenação também do curso de psicologia. O meu mestrado eu fiz na área da saúde da infância e da adolescência e até mesmo na minha pesquisa eu acabei abordando adolescentes, né, nas escolas. E eu acho que esse tema do Setembro Amarelo e mesmo da questão da prevenção do suicídio, a gente pode pensar e começar a partir dos nossos adolescentes, né? Que acaba sendo também um público aí. Tá? E já que você tocou nessa questão de faixa etária, né, de adolescentes, qual é a faixa etária com maior índice hoje de suicídios? Suicídios. Então, no Brasil, a gente tem a estimativa de que a idade entre 15 e 29 anos é a que mais se suicida, né? Infelizmente, é um período aí, a adolescência especialmente, né, de transição, um momento de procura de identificação, né, do adolescente, Dirce. E infelizmente é um público que acaba, porque o adolescente não é para morrer, né? Já começa por aí, né? E então a gente ainda tem na frente do suicídio a questão das mortes no trânsito, mas infelizmente é o público mais jovem, né, que acaba. Pois é, eu estava dando uma pesquisada, né, mais a fundo um pouquinho sobre o tema e eu vi que ficam acima até de doenças como HIV, malária, câncer de mama. Infelizmente, né, o suicídio, para você ver como é uma coisa, é algo que a gente precisa falar e precisa conscientizar e se colocar à disposição ainda mais, porque a gente acha que está tão longe, mas ao mesmo tempo, quando você começa a ver essas estatísticas, a perceber isso, você vê que está próximo a você. Sem dúvida. Então, o que podemos fazer, né, para mudar essa situação? Eu acho que esse momento, né, esse canal já é um bom passo, né, que a gente dá, porque a gente precisa falar. O tema da morte, ele é pouco discutido, né, pouco falado. E parte é nossa responsabilidade da gente falar menos, né, porque parece que as doenças, a gente vai lá, a gente mostra uma estatística, parece mais lugar comum. Quando a gente vai falar de mortes por suicídio, parece que, né, já dá um passinho para trás e um receio. Mas realmente é isso, o suicídio ele tá na frente dessas doenças, como você falou. No Brasil, até eu olhei um pouquinho também os dados do Instituto Alari. No Brasil, 2022, nós tivemos 44 mortes ao dia por suicídio. Meu Deus. Então, né, a nível, né, nosso, né, de país, é um número alto, sim. Sim, é um número muito alto. E pessoas que, né, digamos assim, não teriam outra doença, uma comorbidade, né, que você espera, né? Tem uma comorbidade, você já espera, de repente a pessoa está com câncer, numa fase, né, bem debilitada, né, uma pessoa que às vezes tem um AVC e ficou bem debilitado. Digamos assim, que você espera aquela morte, né? Você sabe que é consequência de uma doença, mas agora o suicídio pega totalmente de surpresa, né? Sim, e mais difícil talvez de identificar, né? Porque nem todo mundo dá sinal, né? É claro que eu, como profissional de saúde mental, e acho que mais colegas que são da área, a gente tenta, né, orientar até sobre sinais, né, que a pessoa pode apresentar, né? Ou até mesmo algum transtorno mental, né? Pode ter associado uma depressão, mas nem sempre,
né? Nem sempre há sinais e nem sempre há uma doença, né? Porque como é um transtorno, o suicídio é considerado um transtorno multifatorial, porque ele está ligado a questões sociais, a questões ambientais, a decepções, a perdas. Um exemplo, né? De repente uma pessoa que perde o seu trabalho, perde o seu negócio, né? Pode vir a pensar nisso e não tinha uma depressão, não estava associado a isso. Então, acho que é falar do tema, né? Falar da morte, falar, especialmente, falar que as pessoas falem também, que elas peçam ajuda, né? É verdade. Acho que até é um lema esse, né? Que se você precisar, fale, né? E sempre vai ter alguém para ouvir a gente. E até, né? O lema desse ano, né? Se precisar, peça ajuda. Justo. Né? Se precisar, peça ajuda. Eu tenho colocado nas minhas redes sociais, sabe, Ivonete, durante esse mês, eu estou à disposição. Não à disposição apenas, às vezes, como psicóloga, só apenas como política, né? Mas você está à disposição das pessoas para ouvir, para sentar, tomar um chimarrão, conversar, né? Porque às vezes é isso que as pessoas estão precisando. Eu não sei se de repente isso está nas estatísticas, mas hoje todo mundo está muito conectado via um smartphone, né, via internet, mas você não está tendo mais esse contato físico, né? Isso. Essa conversa, esse olhar nos olhos, né? E isso faz toda a diferença, né? Sem dúvida. A gente precisa do outro, né? Eu acho que parte da nossa condição humana é isso, né? A gente poder contar com alguém, né? Verdade. Seja quem for, né? Às vezes não é na família, né? Tem pessoas que encontram muito apoio na família, mas nem todos, mas a gente, né, vai ter uma rede de apoio de amigos, de alguém da igreja, que a pessoa frequente, né, ou de repente o próprio profissional de saúde, às vezes é esse amparo, né. Eu percebo que às vezes as pessoas podem ter dificuldade de entender, poxa, aquela pessoa está sempre aqui, né, não melhora. A gente sempre tenta levar para esse... Gente, né, ela está fazendo bom uso de vir aqui, né, para conversar, para alguém olhar para ela. Então, manter isso, né, eu sei que as nossas rotinas, né, de profissional de saúde às vezes são realmente de muita sobrecarga, mas a gente precisa estar atento a isso, né? Porque essa pessoa que vem, né, às vezes sem uma queixa específica, né? Específica, física ali, né, ou biológica, mas que está na questão da condição mental, né? Porque isso... Esse sintoma é talvez um pouco mais difícil de identificar, mas a gente precisa oferecer essa escuta. E talvez isso que falte, né, Dirce? De fato. Porque eu não sei, mas quando eu pensava assim, em suicídio, a primeira coisa que vinha à cabeça era depressivo, né? Tava em depressão, tava sendo tratado de depressão, e agora você falando, não é apenas a depressão, né? Não é... Ou quem tem, não é que todos que têm depressão também vão se suicidar, claro que não, justo. Como eu falei, é multifatorial e tem pessoas que podem, justamente por uma situação de muita dor específica, porque a pessoa nunca quer matar-se, né? Ela quer matar a dor. É o sofrimento que está ali, né? O sentimento. Tem um sentimento, tem uma dor muito profunda e que ela não está encontrando um outro caminho. E por não poder falar disso com ninguém, né, pode ser um fator de risco. Sim. E porque, assim, eu acho que uma coisa importante de ser dita, quando alguém vai falar de morte conosco, o que normalmente a gente faz? Não fale essas coisas, né? Não venha com essa conversa, né? Não puxa, não fale disso. Mas de repente ela só precisa falar até para ajudar ela a elaborar aquele pensamento, né? Então acho que parte do nosso compromisso social é ir desmistificando, né? Tirando esse tabu de falar sobre a morte em todos os aspectos, né? Ela faz parte, né, do nosso processo. E porque nem todos estão preparados para receber, né? Sim. Uma notícia de morte de um ente querido, né? Uma notícia de uma pessoa muito próxima, um amigo, né? A pessoa não está preparada para isso. Então, cada um recepciona essa informação de uma forma diferente. Às vezes a pessoa diz, nossa, mas eu era mais chegado e não fiquei assim tão
né, tão traumatizado, tão impressionado quanto o fulano. Mas às vezes que a pessoa não está preparada, né, para receber essa informação e como tratar isso, né, como trabalhar com isso. E outra questão que, quando a gente ouve falar de suicídio, você pensa, nossa, mas era uma pessoa tão bem instruída, era uma pessoa... Então, assim, não tem uma, digamos, uma linha, são pessoas de baixa cultura, são pessoas que são muito cultas. Não tem, né? Não tem um... Eu acho que até a gente poderia pensar num fator de risco, muitas vezes a miséria, né? Ou pensar numa situação de muita baixa condição. Mas um fator de risco, não necessariamente que vá ser ali, né? Sim. Não tem um nível de escolaridade que vá definir isso, né? Porque a gente está falando da condição humana, né? Do sofrimento humano. E como cada um lida com isso, né? Isso. Com as suas questões, com as suas relações, né? Sim. Muitos conflitos, muitas vezes, né? Aspectos violentos, né? Às vezes vai ter essa condição social, mas ela não é o determinante, né? Então é multifatorial. Realmente é um transtorno complexo da gente pensar e estudar, mas eu acho que como humanos o que a gente precisa, acho que voltando no que você falou, é oferecer escuta, porque isso todos nós precisamos, né? É verdade. Estar com os nossos, né? Com alguém. Uhum. E se a gente perceber também, que eu até brincava antes com a Dirce, às vezes o nosso amigo tá mais chato um pouquinho, né? Às vezes é quando ele mais está precisando de nós, né? É quando verdade. Tá irritado, você percebe, poxa, acho que fulano não tá bem, Uhum. né? E procurar não deixar sozinho, né? Estar ali. E também é importante essa questão da idade, né? Da gente, às vezes a gente olha assim, não tem, como é que se diz o ditado, não tem um pinto para dar água, e tá aí, né, se fazendo, tá aí se choramingando, tá de mimimi, mas não, você tem que ficar atento, porque pode ser um sinal, né? É um adolescente, tá aí com os hormônios a mil, né? Mudança hormonal, isso pode trazer algum tipo de... tem uma decepção amorosa, né? Sim. Que a gente, quando é mais maduro, a gente sabe que não morre por uma decepção amorosa, mas quando a gente é adolescente e sofre uma decepção amorosa, o sofrimento é muito maior. É muito grande, e naquele momento você pensa, eu vou morrer, eu não vou aguentar, não vou mais achar mais ninguém. Mas não, você não morre. Mas naquela idade, sem ser madura ainda para entender que você não morre por uma decepção amorosa, pode acontecer, pode gerar, né? Sem dúvida. Porque é tudo mais extremado na adolescência, né? E é algo, é aquele impulso, né? Algo do impulso, que realmente o adolescente ele tem com mais facilidade do que o adulto, né? Na maturidade. E tanto que muitas pessoas que já tentaram, né? E que eu já atendi, por exemplo, clientes que já passaram por isso, é muito curioso que é difícil a gente ter a compreensão do sofrimento que a pessoa estava vivendo naquela hora. Ela não consegue pensar em outro caminho, né? Porque se ela conseguisse, ela não faria. Sim. Né? Muitas vezes das pessoas relatarem, poxa, se eu tivesse conseguido pensar nos meus filhos pequenos, eu não teria feito, né? Mas na hora é algo muito forte, né? E na adolescência, justamente, é mais intenso tudo isso. É uma fase que a gente precisa realmente ficar de olho, cuidar. Sim. Né? E como nós estávamos falando anteriormente, a pandemia, ela trouxe algo muito sério com relação a isso, né? Com a saúde mental de uma forma geral, né? Eu sei que a gente está falando aqui no setembro, né? No Setembro Amarelo, até para dar uma... né? Fazer alusão a essa questão da saúde mental e do suicídio, mas é algo para a gente falar e pensar o ano todo, né? Depois da pandemia, a gente tem percebido na saúde pública, né? A gente teve aumentos significativos de procura para atendimento. Eu falo pelo consultório também, pela própria clínica de psicologia na UNC. Então, eu sei que são dados empíricos, mas eu tô lá e a gente acaba percebendo. E eu acho que muita coisa que talvez fosse levar mais tempo para aparecer, acabou aparecendo antes, potencializando, né? Mas mexeu muito, especialmente, né, crianças e adolescentes aí nesse período. E eu acho que até esse dado que eu falei do ano passado já mostra isso, né? Que a gente teve um aumento de 11%
dos casos de suicídio no Brasil. Então, acho que a pandemia é um fator também que é um reflexo disso, e que não sabemos quanto tempo ainda, né? Porque ainda está vindo. Né? Até falando dentro do município, né? O que a gente acompanha os dados, a quantidade até de atestados e tudo mais com essa área psicológica, né? Sim. E foi após, né? Foi pós-pandemia, né? Esse isolamento, esse medo, tudo isso gerou traumas nas pessoas, né? Tem pessoa que ainda não está conseguindo lidar com tudo isso, né? Ainda temos consequências, né? E acho, Dirce, que essa questão do contato, né? Que nós precisamos uns dos outros, né? Pra gente sobreviver, pra gente aguentar mesmo, porque viver pode ser muito difícil, sim, né? A gente, todo mundo vai ter as suas questões, né, para lidar. E se a gente se vê sozinho, não encontra apoio, né, em nenhum lugar, eu acho que fica mais difícil mesmo. Então, acho que, né, quero deixar esse recado, né, enquanto profissionais, né, que também ficam à disposição, né? Eu acho que a gente tem aí essa responsabilidade mesmo, né, das pessoas falarem, né, não terem vergonha, né, pedirem ajuda de fato. Tá. E a pessoa que está assistindo esse momento hoje, ela se identificou, né, com essa nossa fala de nós nos colocarmos à disposição como pessoas, como saúde. Ela precisa de um auxílio. O que ela faz na área da saúde pública? Quem ela procura, com quem ela conversa? Ela pode procurar a unidade de saúde, que é da sua área, né? Então, um postinho perto da sua casa. Pode. Isso, né? Pode ir até lá. Nós não temos psicólogos todos os dias, todos os momentos, mas as equipes, elas podem acolher, devem, né? Enfim, elas acolhem, podem agendar também para o psicólogo. Mas nós temos também o serviço do CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que é porta aberta, né, também oferece esse apoio. Até eu sei que eles estão com movimento nas próprias redes sociais, né, com os contatos lá. Também existe a UPA, né, não que, infelizmente, na UPA, muitas vezes a gente acaba recebendo já alguém que tentou, né, então procurem, né, antes, né. Mas a UPA também é um serviço 24 horas, né? Então tem sempre alguém lá, isso facilita, né? Acho que os serviços seriam esses, né, Dirce? Lá da universidade eu digo que tem a clínica, mas ela funciona no período da tarde e à noite. Mas claro que se alguém precisar conversar e ir até lá, né, também vai ter algum aluno lá do último ano que também pode acolher, com certeza. Mas enquanto serviço, a unidade de saúde, né, é o nosso... a nossa porta, né, a nossa ponte ali, a nossa porta. E eu queria também falar do CVV, que é uma grande organização, né, para cuidar desses aspectos emocionais e que as pessoas podem ligar. É 188, tá? Então gravem aí, 188. Tá. Você pode ligar para conversar em qualquer horário. Então, sempre vai ter alguém para ouvir. Tem alguém lá para ouvir. Porque na angústia, na dificuldade, nesse momento que você está se sentindo muito angustiado, com muito sofrimento e precisa falar com alguém, às vezes alguém que é de fora, que é neutro, que não é da sua família, seja mais fácil, né? Então o CVV, ele já está há muitos anos, né, no mundo, e é esse número 188 para ligar, mas eles também têm site, tem chat, né? Dá para também se comunicar por mensagem. Né, e acho que é uma boa dica também, né? Que não é um atendimento mecânico, né? Isso. É uma pessoa que vai estar lá. Real, né? É uma pessoa real que vai estar lá. Né? E acho que faz toda a diferença, né, para esse cuidado. Que acho que é parte do que a gente precisa, né? Poder tirar, né? Botar para fora o que está incomodando, esse sofrimento, porque às vezes a pessoa tem até vergonha, né? De dizer eu pensei. Sim. Né? Eu pensei no suicídio, meu Deus, o que isso vai... o que vão pensar de mim, de eu ter pensado nisso. Então, né, até é uma pessoa de fora, né? Às vezes tem vergonha, vou falar para alguém da minha família que eu pensei nisso. Não fala nisso, né? Já corta. E poder falar disso, eu acho que parte do que a gente precisa vencer é o estigma, né? De falar, de poder ouvir, deixar que a pessoa fale o que ela tem pensado, né? Porque a gente vai ter 3 momentos aí, o pensar, a ideia em si,
né? Pensar sobre a morte, todos pensamos, né? Mas aí quando a gente vai percebendo que tem uma ideia ali, que a pessoa pensou sobre isso mais vezes, né? A gente tem que ficar atento, né? Ou a pessoa que de repente tentou também, né? Que às vezes você vai acolher depois, nem imaginava que ela estava em sofrimento. Então acho que vai ter esses graus aí, né? Que os profissionais de saúde vão saber identificar. Mas, né? Enquanto familiar, né? Enquanto alguém que está ajudando um amigo, é importante a gente respeitar, ouvir sem julgamento. Sim. Acho que é isso que todos nós queremos, né? É verdade. Alguém que nos escute e não nos julgue. Né? Eu, como faço parte, né, sou evangélica, faço parte de uma igreja, eu também acho muito importante, assim, às vezes procura alguém da igreja, entende? Procura um pastor. Eu falo que todo pastor ele é meio psicólogo, né? Porque ele ouve tantas pessoas e ele estuda tanto sobre o comportamento humano que ele acaba sendo meio que né, um psicólogo que está ali acolhendo as pessoas. Então, procure alguém que te acolha. Exato. Esse acolhimento é o mais necessário. É ter uma pessoa ali que vai te abraçar, que vai conversar com você, que vai te dar um apoio, né? Vai fazer uma oração, de repente vai estar ali com você, tendo empatia, sentindo o que você está sentindo e fazendo algo para mudar a tua realidade, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Sem dúvida, Dirce. Acho que assim, aonde a gente se sente bem, se sentir à vontade com essa escuta, né? Eu acho que essa questão espiritual, né? De buscar na igreja, mas buscar na unidade, buscar com um amigo, buscar com a família, é isso, né? Acho que sentir-se bem, sentir-se acolhido, né? Aonde a pessoa conseguir encontrar esse lugar. Muitas vezes, quando a gente vai, né, atende alguém, você quer fazer um contato com um familiar, né, para a pessoa ficar de olho, porque a gente não vai junto com as pessoas para casa, né? A gente não consegue muitas vezes estar tão disponível, mas aí se a gente vai contatar alguém, às vezes a pessoa, não tem um familiar, não quero falar. Tem um amigo, né? Ou tem alguém da escola, ou tem um professor. Às vezes é alguém que a pessoa confia. Né? Então vai ser, esse lugar, é quem a gente vai se sentir bem, né? É verdade, que você sabe que você pode abrir o seu coração e sem julgamentos, né? Que a pessoa não vai te julgar por aquilo que você está pensando, que você está falando, mas sim vai te ouvir, vai te acolher e vai tentar mudar isso, te encaminhar, fazer o que é necessário. E às vezes é bem isso que a gente falou, às vezes o que a pessoa está precisando naquele momento é um abraço, é um acolhimento, né? É um dizer assim, você é especial. Exato. Né? Você tem uma função aqui nessa terra, enquanto você está de passagem por aqui, você tem uma função aqui a ser cumprida, né? E não é você que vai dizer qual é o seu tempo aqui, né? Você tem que cumprir tudo que você foi designado a fazer, né? E no tempo certo, aí sim, a morte vem, né? Mas não vamos antecipar isso não, né? Porque você é importante e isso dá pra gente deixar muito claro, né? Estamos aqui, nós amamos você, né? E tem alguém que te ama mais ainda, né? E que pode estar próximo a você, então precisou, chama, pede ajuda, é bem o lema, se precisar, peça ajuda, que nós estamos à disposição, né, Ivonete? Isso aí, Eu quero agradecer, Ivonete, por você. Eu sei que a tua agenda, assim, é corrida, tem muita coisa, e você deixou um espacinho para estar aqui conosco. É um prazer. Então, eu quero agradecer, né, por esse momento, Obrigada. Que eu tenho certeza que isso aqui vai fazer diferença na vida de muitas pessoas que vão estar ouvindo, e nas redes sociais também a gente está à disposição. Tem alguma pergunta, manda nos canais do Rio Mafra Mix, ou manda no nosso particular também, manda para mim, ou encaminho para Ivonete, né? Meu WhatsApp tem ali no meu Instagram, entra lá, pega, manda mensagem, é o mesmo que eu uso aqui, ó, o mesmo número, é único, então eu estou à disposição, a gente faz os encaminhamentos devido, né? E lembre, você é importante. Quer deixar uma mensagem final? Sim, obrigada, Dirce, obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui. E, bom, espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para vocês. E procurem a unidade de saúde, né, ou procurem, né, como a Dirce já falou, nas redes também. Mas
sim, eu acho que a vida é mais importante, né? A vida de todos nós. Então é importante que a gente esteja aqui, né? Para se ajudar, para ficar mais leve. É verdade. Né? Obrigada. É verdade, é empatia, né? É empatia, um ajudar o outro, isso faz a diferença na vida de qualquer um. Então, sim, gente, muito obrigado por esse tempo que você esteve aqui conosco. Na próxima semana estaremos juntos novamente com um novo tema. Deus abençoe e uma ótima semana para vocês.